Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora dar início à nossa aula sobre replicação do ADN, popularmente conhecido pela sua sigla em inglês, que é DNA. Vamos, mas antes de tudo, por favor, né, minha gente? Não vai cair o dedinho de vocês, dá um like lá, vai lá no meu canal, dá um like nessa aula. Obrigada. Vamos lá. A duplicação, também chamada de replicação do DNA, ela é semiconservativa. O que é que significa isso, Jaque? Semiconservativa. O nome já está dizendo, né? Semi-meio. Conservativa, conserva alguma coisa. Conserva o quê? Cada uma das fitas originais, que a gente chama de parentais também, serve de molde para a formação de uma fita inteiramente nova. Então, nas fitas novas, conserva uma das fitas parentais. Olha o esqueminha aqui, ó. Temos aqui, ó, o DNA representado pela dupla fita, né? Aqui é dupla hélice, mas não está mostrando a hélice aqui para simplificar. Observe o que acontece na replicação do DNA. Primeiro, obviamente, as pontes de hidrogênio das bases, ela é quebrada e as duas fitas se separam. E aí, cada fita serve de molde para formar uma fita nova. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre ácidos nucleicos, estrutura dos ácidos nucleicos, que se eu sei a sequência de bases de uma fita, automaticamente eu sei a sequência de bases da outra fita, da outra cadeia, fita, cadeia, mesma coisa. Então pronto, minha gente, a célula usa isso. Claro que a célula usa isso. Então quando ela precisa duplicar o DNA, o que ela faz? Ela quebra as pontes de hidrogênio e usa uma fita como molde para formar uma nova fita de DNA. E aí, a consequência disso, cada molécula de DNA nova conserva uma fita que deu origem a ela. Pronto, por isso que é semiconservativa. Uma das fitas sempre, nas fitas novas, nas duas fitas novas, né, das duas dupla hélices, né, de DNA nova, uma cadeia, olha aqui que é o azul escuro, teve origem na cadeia anterior. Né? Então a célula só produz uma cadeia, tá, em cada fita para dar origem à dupla hélice aí de DNA, por isso semiconservativa. Nessa figura aqui, para representar a mesma coisa, então aqui, ó, esta fita aqui vai dar origem a essa filha aqui, tá vendo? A essa molécula de DNA nova, e esta fita aqui de baixo vai dar origem a essa molécula de DNA nova, tá? E aí a gente tem aqui, ó, fita nova representada de vermelho. Pronto, semiconservativa. Conserva uma das fitas parentais. Cada molécula nova vai ter uma fita parental. Consequência disso, ao longo das gerações, né, de replicação de DNA, aqui, ó, essa aqui está representada de amarelo, vai se replicar, olha, cada fitinha, temos duas fitinhas amarelas aqui, cada fitinha vai estar uma fitinha em cada molécula de DNA nova, tá? E aí a gente dividindo aqui, ó, de novo, ó, duplicação do DNA, essa daqui vai conservar daquela primeira lá, tá? Uma fita daquela primeira molécula de DNA lá. E aí, ó, ao longo das gerações, a gente sempre vai ter aqui, ó, olha elas aqui, dessa daqui, ó, uma fita vai estar aqui e uma fita vai estar aqui. Então, lá ao longo das gerações, a gente vai ter a conservação ao longo do tempo das fitas parentais. Né? Um complexo enzimático está envolvido na síntese de DNA.
E a gente chama isso de maquinaria de replicação. Tá? Adição de nucleotídeos na fita molde para formar a fita nova é realizada pela DNA polimerase. Então, a fita nova lá, lembra? A molécula de DNA se abre e em cada fita parental a gente tem aí a formação de uma molécula de DNA nova. E essa adição de nucleotídeos na fita nova é realizada pela DNA polimerase. Então, olha como é que ela faz isso. Nesse esqueminha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a fita molde, a molécula de DNA já se abriu. A gente tem aqui a fita molde que vai servir, a parental, que vai servir para a formação de uma fita nova e elas duas juntas formar uma nova molécula de DNA. E aí a gente tem aqui, ó, como é que a DNA polimerase faz isso? Ela vai incorporar nucleotídeos à ponta 3', tá? Da fita em crescimento. Então a gente tem aqui a fita nova sendo formada e aí ela pega, ó, um desoxirribonucleosídeo trifosfatado e vai parear aqui, ó. Se eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho uma adenina, ela vai pegar um desoxirribonucleotídeo de timina, vai parear aqui, ó, com a base adenina da fita molde e vai promover a ligação fosfodiéster, tá? Ela vai quebrar aqui e vai ligar esse fosfato a esse carbono 3 aqui, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a liberação de um pirofosfato, que são dois fosfatos ligados entre si, e o nucleotídeo foi adicionado. Observe o seguinte, a fita nova sempre cresce na direção 5', 3', tá? Por quê? Porque a DNA polimerase, tá? Que é a estrela do processo. Lembra, eu falei aqui, ó, é um complexo enzimático, mas quem faz a adição dos nucleotídeos é a DNA polimerase, a gente chama ela de a estrela do processo, porque ela vai estar adicionando nucleotídeo, mas ela só pode fazer isso na direção, vou botar aqui o apontador, ó, na direção 5' para 3'. O que é que isso significa? Já que ela só consegue adicionar nucleotídeos na ponta 3', tá? Na ponta 3'. Só consegue adicionar nucleotídeos ao carbono 3'. Tá? Olha aqui, outro esquema aqui, tá vendo? Nós temos aqui a fita molde, DNA já se abriu, essa daqui está sendo usada como molde. E aí, ó, temos aqui uma fitinha já iniciadora, tá? Já iniciada. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ocorre a formação dessa fita iniciadora aqui. E aí ela vai pegar aqui, ó, um desoxirribonucleosídeo trifosfatado e vai promover aí a adição dele aqui, ó, no carbono 3, tá? Vai sair o que aí? Vai sair o OH, vai sair o 2-pirofosfato e a gente vai ter essa adição aqui. E aí o que acontece? O crescimento é na direção 5', 3'. Ela só consegue adicionar nucleotídeos na ponta 3', viu, gente? Só assim. Olha aqui como acontece. De verde, temos aí o esquema deixa eu botar o apontador aqui. De verde nós temos aqui o esquema representando a DNA polimerase. Aqui nós temos aqui, ó, um desoxirribonucleosídeo trifosfatado. Essas bolinhas amarelas estão representando os fosfatos. Quando esse nucleotídeo aí, trifosfatado, se liga com ela, ocorre o pareamento, e aí a adenina só pareia com timina, timina só pareia com adenina, citosina com guanina e guanina com citosina. Quando ocorre esse pareamento, ocorre aí uma promoção de uma modificação na forma da proteína que vai catalisar a reação, tirando o pirofosfato, tá? E ligando o nucleotídeo. E essa energia aí, ó, que é incorporada a ela
durante a liberação do pirofosfato, faz com que ela mude de forma e volte à sua forma inicial, podendo se ligar a um novo desoxirribonucleosídeo, que vai ser o nucleotídeo que pareia com a próxima base. Então, vai ser um nucleotídeo que vai parear com essa base aqui. Tá? A replicação do DNA, ou seja, esse processo aí em que a DNA polimerase vai estar adicionando nucleotídeos na fita nova, né? Usando a fita antiga como molde, acontece na origem de replicação. O que é a origem da replicação? Eu já falei rapidamente para vocês lá na aula sobre cromossomos, sobre núcleo, que eu falo sobre cromossomos, que a origem da replicação é uma sequência de nucleotídeos. E nesse caso aqui, é uma sequência que é rica em AT. Aí por que, Jaque? Por que AT, se a gente tem GT também? Porque a adenina só faz... Pode ser AT ou TA, tá, gente? Adenina e timina só fazem entre si 2 pontes de hidrogênio. Então, lembra, primeiro passo é quebrar as pontes de hidrogênio entre as bases, ligando as duas cadeias de DNA, para que cada cadeia da molécula de DNA original sirva de molde para a produção de uma cadeia nova. Então, a origem de replicação é uma sequência de nucleotídeo que é rica em AT, porque aí eu só tenho duplas ligações para romper inicialmente, para iniciar o processo de replicação, tá? E aí depois a gente vai ter outras, né? Eu vou falar aqui, enzimas, tá? Quem faz isso são proteínas, que são enzimas, chamadas proteínas iniciadoras. O que elas fazem? Elas promovem esse rompimento inicial de pontes de hidrogênio entre as bases. Mas ela só vai conseguir fazer isso aí, ela vai fazer com mais facilidade se a gente tiver aí maior quantidade de pares AT, porque aí eu tenho menos pontes de hidrogênio para romper. Tá? Então essas proteínas iniciadoras, aí elas se ligam aqui à origem de replicação, que é a sequência aí rica em AT, e inicia o processo de quebra das pontes de hidrogênio. Tá? E aí, quando ela faz isso, forma-se a bolha de replicação. Né? Aqui a gente tem as duas fitas da cadeia que vai dar origem, né? A cadeia parental que vai ocorrer a replicação. Ela abre, tá? Ela abre, quebra essas pontes de hidrogênio e a gente forma a bolha de replicação. Tá? Nessa bolha aí, que já foi aberta pelas proteínas iniciadoras, a maquinaria de replicação, incluindo a DNA polimerase, vai se unir aí, vai se instalar nessa bolha e vai iniciar a duplicação do DNA. Tá? Observe o seguinte, quando ela abre aqui, tá? A gente tem aqui 2 pontas. Essas pontas aí é chamada de forquilha de replicação. É nessas pontas aqui, ó, que a maquinaria vai se unir. Eu vou ter uma maquinaria de um lado, de replicação de um lado, replicando para uma direção, e uma outra maquinaria replicando para outra direção. Ó, tá vendo aí? E aí a gente tem essa situação aí. Uma origem de replicação em procariotos e múltiplas em eucariotos. O que é que significa, Jaque? Que células procarióticas, as bactérias e as arcobactérias, vão ter apenas uma origem de replicação. Seu DNA ele é circular, tá? E aí, vocês estão vendo aí, 2 linhazinhas azuis é para representar, minha gente, as 2 cadeias da molécula de DNA delas, tá? Então, elas têm apenas uma origem de replicação. Né? E aí, peraí, deixa eu botar a canetinha aqui. Tem apenas uma origem de replicação, as proteínas iniciadoras se ligam aí, inicia, né? Abre. Promove a abertura inicial, aí, o rompimento inicial das pontes de hidrogênio, onde as maquinarias de replicação se ligam, né, nas 2 forquilhas, e uma maquinaria promove a produção de uma molécula nova por um lado e a outra para o outro lado, até que toda a molécula tenha sido replicada. E aí a gente está vendo aqui, tá vendo? 2 moléculas de DNA novíssimas
Novíssimas não, porque azul escuro é uma fita da original, tá vendo? E azul claro é a fita nova produzida, né? A cadeia nova produzida, dando origem a 2 moléculas de DNA. Já no cromossomo eucarioto, nessa figura aqui está mostrando isso, são o quê? Várias origens de replicação, cromossomo eucariótico, né? De células eucarióticas. Ele é linear, não é circular. E a gente tem aí várias origens de replicação. As proteínas iniciadoras abrem, fazem o rompimento inicial. E a gente tem aí a duplicação para os 2 lados. Eles vão se duplicar aqui até se encontrar. Tá? Até se encontrar. Pronto. Aqui, ó, no esquema mostrando, tá vendo aqui, ó, a forquilha, onde aqui vai estar a maquinaria produzindo, né, a fita nova, por meio da fita molde. E aqui nós temos aqui também várias bolhas, ó, várias bolhas de replicação, várias forquilhas nas células eucarióticas. Algumas proteínas, eu trouxe aqui para vocês algumas proteínas da maquinaria de replicação. Eu falei lá que a estrela é a DNA polimerase, porque é ela que vai estar promovendo aí a incorporação de nucleotídeos novos, mas é uma maquinaria formada por várias proteínas. Aí eu trouxe para vocês aqui 4 delas, tá? A primeira é a helicase. A helicase continua separando as fitas, então as proteínas iniciadoras só promove aquele rompimento inicial, tá? Quebra as pontes de hidrogênio para formar a bolha de replicação. E as helicases continuam aí na forquilha, abrindo, né? Separando as 2 cadeias de DNA da parental, onde a DNA polimerase vai utilizar como molde cada uma delas. Na verdade, são 2 moléculas, né, de DNA polimerase. Então, a helicase, ela abre aqui, ó, ela está aqui sendo representada, ela vai abrindo, quebrando as pontes de hidrogênio. Uma DNA polimerase vai fazer uma fita nova aqui e outra vai fazer uma fita nova aqui, tá? Vou apagar aqui para não ficar confuso aqui. Vamos aqui. Pronto. Próxima proteína que eu trouxe para vocês é a topoisomerase. Uma vez a helicase, ela vai aí separando as fitas e desenrolando o DNA. Observe, se eu abro aqui, se eu estou abrindo o DNA aqui, separando, lembra que o DNA ele é uma hélice. Ele não é uma fita contínua. Ele se enrola. Então, quando a helicase ela vai abrindo, vai promovendo um super enrolamento do lado de cá. É como se a gente pegasse uma trança e abrisse, puxando as pontas da trança assim, ó, abrindo a trança na tora. Eu consigo até abrir, separar as duas mechas de cabelo. Mas lá embaixo, tá, mais próximo da cabeça, vai ocorrendo super enrolamento, vai enrolando mais. Tá? Então, aí a topoisomerase, ela vai crivando e girando o DNA mais para frente, desenrolando ele, enquanto a helicase, tá? E aí, depois que a maquinaria passa, ocorre a união de novo desse material. Então, é para controlar o super enrolamento na outra ponta, à medida que a helicase vai abrindo aqui. Uma outra proteína são as proteínas de ligação do DNA, que vão se ligar a esse DNA que já está aberto aqui para evitar que as suas bases se pareiem. Lembra? A adenina vai parear com a timina. E guanina vai parear com a citosina. Então, essas bases aqui, elas poderiam começar a se parear entre si, enrolando o DNA e atrapalhar o trabalho da DNA polimerase. Então, essas proteínas de ligação vão impedir aí que ocorra esse enrolamento, vai estabilizar a fita simples para que a DNA polimerase possa trabalhar, né? E tenha acesso às pares de bases, tenha acesso aí às bases para promover o pareamento e a formação da fita nova. E a primase é uma enzima fundamental, porque, gente, eu vou dizer aqui uma coisa importante para vocês. A DNA polimerase, ela só consegue adicionar nucleotídeo
aponta 3 linhas de uma fita já existente. Então, a DNA polimerase ela não consegue pegar 2 nucleotídeos dissolvidos lá na célula e promover o pareamento desses 2 nucleotídeos na molécula e uni-los. Não. Ela só consegue adicionar nucleotídeos nucleotídeo, na verdade, aponta 3 linhas, tá? Ligando um nucleotídeo pela sua ponta, um nucleotídeo dissolvido pela sua ponta 5' com uma fita já existente. Então, o que a primase faz, o nome já está dizendo, primase. Ela inicia o processo, sintetizando aqui um oligonucleotídeo, tá? Só que esse oligonucleotídeo é de RNA. Ela vai usar nucleotídeos de RNA, ela não vai usar nucleotídeos de DNA. Tá? Aí depois, né, ela faz esse oligonucleotídeo pequeno, são poucos nucleotídeos de RNA, ela pareia aqui e forma esse primer, tá? Pode chamar essa sequência aí de primer. E aí a DNA polimerase consegue fazer o seu trabalho de ir adicionando nucleotídeos aqui, aponta 3 linhas. Depois, esses RNAs, esses nucleotídeos de RNA vão ser retirados e substituídos por nucleotídeos de DNA por uma outra proteína que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bora aqui! Olha aqui, mais uma vez, elas, tá? Como é que o processo acontece? Olha aqui, ó. Temos aqui de novo a figura. Tá vendo? A helicase que vai abrindo. Não temos aqui mostrando a toposimerase, mas você já sabe que ela vai controlando aqui o superenrolamento dessa parte aqui. A helicase vai abrindo as proteínas de ligação. Elas vão controlando aqui, ó, vai se ligar aqui para impedir que essa fita se enrole, assim como desse lado também. A primase já produziu aqui, tá? Tá de vermelho para representar que é oligonucleotídeo de RNA. E vou apagar aqui para ficar mais claro. E aí eu tenho, ó, a DNA polimerase inicia o processo de adição, pareamento de nucleotídeos e formação das ligações fosfodiéster. Ela vai botando o nucleotídeo e vai crescendo aqui a cadeia, a fita nova, tá vendo? Aqui, ó. Um grampo ou cinta agilizante mantém essa DNA polimerase em movimento sobre o DNA. Então, a DNA polimerase ela não se move sozinha. Quem vai promover movimento dela ao longo aqui, ó, da molécula de DNA é essa cinta, que é um complexo proteico também. Eu estou continuando aqui a falar de algumas proteínas dessa maquinaria de replicação. E aí a cinta vai caminhando, na molécula de DNA, a cinta é isso aqui, tá? E aqui temos a DNA polimerase, e aí vai ocorrendo aí a adição de nucleotídeos, tá? Desoxirribonucleotídeo. Esta fita aqui, observe, esta fita aqui é chamada de fita líder. Ela vai sendo continuamente alongada, né? Quando a gente vai colocando aqui, a DNA polimerase vai colocando os nucleotídeos, desoxirribonucleotídeo, a gente chama isso de alongamento. Ela vai sendo alongada aqui, ó, na direção 5', 3', tá? Porque a DNA polimerase só consegue colocar nucleotídeos na ponta 5'. E a outra fita, minha gente? Por que eu trouxe isso aqui? E a outra fita? Observe, a outra fita, a direção dela é 5', 3'. Tá? Isso significaria dizer o quê? Que a fita nova aqui teria que crescer na direção 3', 5'. Se ela é 5', 3', a fita nova, até botar azulzinho aqui, ó, teria que crescer na direção 3', né? 3', 5'. Mas já que você falou que a DNA polimerase só consegue colocar na ponta 3'. E se a fita crescesse assim, a DNA polimerase teria que estar colocando nucleotídeo na ponta 5', né? Mas ela não faz isso. Ela só coloca nucleotídeo na ponta 5'.
Então, ó, se a síntese de DNA só ocorre na direção 5', 3', a DNA polimerase só consegue botar na ponta 3', como ela vai ocorrer na fita molde? Se na fita molde, crescendo assim, a ponta aqui vai ser 5'. Hein? Nessa outra fita, né? Nessa outra fita molde, a fita molde 5', 3'. Como é que vai acontecer? Vai acontecer de forma descontínua, tá? O que é que isso significa, Jaque? Ó, nessa fita aqui, ó, apaguei tudo aqui. Nessa fita aqui, dá para crescer na direção 5', 3', a RNA polimerase só vai botando nucleotídeo, só vai colocando o nucleotídeo aqui na ponta 3'. Aí vai crescendo direto. Como essa aqui, a fita nova, teria que ser da direção 3', 5', e a polimerase não consegue colocar, então a polimerase vai ter que fazer nessa direção. Ela vai ter que fazer nessa direção aqui, né? Para cá, em vez de para lá. Né? Então, o que vai acontecer? Esta outra fita aqui é feita de forma descontínua. Ela vem daqui, bota nucleotídeos. Aí depois que a helicase abrir mais um pouquinho, ela volta de lá e vai botando os nucleotídeos. Então aqui, ó, é o que está mostrando nessa figura. Eu abri aqui a fita parental, tá vendo? Tá de laranja. E a fita nova sendo construída tá de vermelho, tá vendo? Desse lado aqui, desse lado aqui. Então abriu-se aqui a forquilha. Essa fita aqui pode ser sintetizada direto, ó. É só a DNA polimerase colocando nucleotídeos aqui na ponta 3'. Agora, nesse caso aqui, a DNA polimerase tem que esperar a helicase abrir e aí vir daqui para cá, tá? Aí, construir um pedacinho, depois que abrir de novo, ela vem aqui, ó, e põe de novo. Então, essa fita aqui, né? Esta fita aqui é chamada de fita retardada ou descontínua, porque o DNA ele é sintetizado, né, aos pedacinhos nessa fita. Então, na fita 3', 5', vamos apagar aqui. Na fita parental ou molde 3', 5', tá? Ela consegue produzir, a polimerase consegue produzir o DNA aqui, ó, na direção 5', 3', e ela só vai... vou botar outra cor, senão vai confundir vocês aqui. Vou botar de vermelho, tá? Então, ela consegue aí, a ponta aqui é 3', ela consegue produzir o DNA aqui de forma contínua. A gente chama isso de fita líder. Já outra fita, que é na direção 5' para 3', tá? Ela teria, olha só, se a gente pensar no crescimento nessa direção, já botei ali, eu vou botar aqui, amarelo. Teria que pensar crescendo nessa direção, como ela não consegue, a DNA polimerase não consegue colocar nucleotídeos na ponta 5', então ela tem que construir de forma contínua, descontínua. Sintetiza o que já está aberto, depois que a helicase abrir de novo, sintetiza mais um pouquinho, mais um pedaço. Quando a helicase abrir de novo, sintetiza mais um pedaço. E aí, como é a fita sintetizada aos pedacinhos, a gente chama isso de essa fita de fita retardada ou fita descontínua. E esses pequenos fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? Observe que isso vai acontecer quando ocorre a formação da bolha, a gente tem duas forquilhas, tá? Então, nas duas forquilhas, já está de vermelho aqui. Nas duas forquilhas, a gente vai ter uma fita líder construída, né, produzida, fita nova produzida de forma contínua, e a gente vai ter a fita retardada ou descontínua produzida aos pedacinhos, porque a DNA polimerase precisa esperar a helicase abrir, tá? Abrir a molécula de DNA para ir de lá para cá. E do outro lado a mesma coisa. Então são duas forquilhas de replicação. Então em cada forquilha de replicação a gente vai ter a fita líder e a gente vai ter a fita
descontínua. E esses fragmentos, esses pedacinhos, vai ficar assim? Não, depois vai ter uma outra proteína que vai ligá-los, tá? Vai ter uma outra proteína que vai ligá-los. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, esse processo, essa figura aqui para mostrar esse processo acontecendo, para ficar um pouquinho mais clara. A aula vai ficar um pouquinho longa, mas é importante para não confundir, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a fita, tá? Tá aberta aqui, ó, a forquilha, tá? Nessa figura aqui, ó, a forquilha, tá? A gente vai ter a fita crescendo assim, a fita líder, que ela vai crescer, né, na direção 5 linha, 3 linha, mas essa daqui tem que ser, essa aqui, ó, tem que ser construída, né, de forma descontínua, essa aqui, tá? E aí, ó, abriu lá, a primase vem aqui, põe o oligonucleotídeo, constrói o oligonucleotídeo de RNA, e aí a DNA polimerase, tá? Ela construiu aqui a primase, aí a DNA polimerase se liga aqui com a cinta, tá? Aqui de vermelho, a RNA polimerase, e vem colocando nucleotídeos aqui, ó, na ponta 3 linha. Quando é que ela vai parar? Quando encontrar esse oligonucleotídeo aqui do fragmento anterior. E aí pronto, ligou, tá? Quando ela está terminando aqui esse oligonucleotídeo, a helicase já abriu mais um pouquinho. Aí vem aqui a primase, coloca outro oligonucleotídeo iniciador, primer, e aí a polimerase vem aqui, ó, e vai parar quando encontrar de novo o oligonucleotídeo lá do fragmento anterior. E aí ela vai. Depois que ela fez isso aqui, a polimerase fez isso aqui, vem uma outra DNA polimerase, vai tirar o oligonucleotídeo aqui, ó, de RNA, realizado pela primase, e vai pôr oligonucleotídeos de DNA. Vai substituir, tá, o primer por pelos nucleotídeos certos, tá? Que é nucleotídeos de DNA, com desoxirribose. Tá? E aí depois vem a DNA ligase e liga as pontas, porque o que as DNAs polimerases conseguem fazer é colocar nucleotídeos na ponta 3 linha. Então ela não teria como ligar as duas pontinhas, vem a DNA ligase e liga as duas pontinhas dos dois fragmentos de Okazaki, tá? Então, aqui essa figura, de novo, mas para representar o processo total, nós temos aqui, ó, a forquilha sendo mostrada, só uma forquilha. Lembra que temos duas forquilhas, mas eu estou mostrando aqui só uma de um lado, a mesma coisa vai acontecer do outro lado. E aí a fita molde aqui, outra fita molde aqui, a helicase vai abrindo. Deixa eu botar um apontador aqui para ficar mais claro para vocês. A helicase vai abrindo aqui. A polimerase vai construindo essa daqui, ó, essa fita nova aqui, de forma contínua, é chamada de fita líder. Né? Já essa daqui, que tem que ser construída de forma descontínua, a gente tem aqui, ó, a primase o tempo todo. Uma vez a helicase abriu, a primase vai lá, ó, faz o oligonucleotídeo iniciador, que é de RNA. A polimerase vem aqui, ó, alonga até achar o próximo primer. Aí ela se desliga aqui, ó, ela já ligou até aqui, ela vai se desligar e vai voltar aqui, ó, para sintetizar. Até encontrar aqui. Quando ela terminar aqui, a helicase já vai ter aberto, a primase já vai ter colocado mais um primerzinho aqui, aí ela vem e vai ligar, tá? Aí depois vem a DNA polimerase aqui, uma outra DNA, são duas. Essa daqui é a 3, essa daqui é a 1, vem uma outra DNA polimerase aqui, vai tirar os oligonucleotídeos de RNA, colocar de DNA, substituir, e a ligase vai ligar as duas pontas que ficaram. Né? Vamos lá. Observe que eu falei que a maquinaria de replicação é um complexo proteico, um complexo enzimático e proteico. Tá?
Então, esse complexo, ele forma uma unidade. Embora mostrei todas as proteínas, várias proteínas ali, eles estão unidos entre si. Olha nessa figura aqui, ó. Isso aqui é o complexo de replicação. E é um complexo só, com duas DNA polimerase, uma DNA fazendo a fita líder e uma DNA polimerase fazendo a fita descontínua. E elas se mantêm unidas, elas estão unidas aí nesse complexo. Aí como é que vai ser isso? Se uma faz numa direção, outra faz na outra. Uma une nucleotídeos numa direção, outra une na outra. A fita descontínua forma uma dobra para que todo esse complexo enzimático caminhe junto aqui, tá? É o que está mostrando essa figura aqui, ó. A fita que vai ser produzida de forma descontínua forma uma dobra. Olha ela aqui. Tem até uma setinha. A fita descontínua dobra-se. Olha aqui, ó. Ela aqui, ó. Ó, ela dobra-se. Isso aqui é uma figura de microscopia, tá? Uma figura de microscopia. Então, eu trouxe essa animaçãozinha aqui, minha gente, para vocês verem mais ou menos como é que isso acontece de forma dinâmica. Nós temos aí de verde a DNA polimerase, nós temos aqui a fita líder, tá? E essa aqui é a fita que vai ser construída de forma descontínua, tá? E aí, ó, de laranja aqui os fragmentos de Okazaki, aqui temos a cinta ligada à DNA polimerase. E aí vocês vão ver aí, ó. A cinta está desligada. De azul é a primase. Tá? Aqui de amarelo é a DNA helicase. A helicase, né? Que vai quebrar aqui as pontes de hidrogênio. Então a helicase vai quebrando a ponte de hidrogênio e a primase está produzindo prime aqui, ó. E aí o que acontece? As proteínas ligadoras vão impedir que esse DNA se enrole. E aí, ó, a cinta se liga e vem aqui, ó, a DNA polimerase, ó, sintetizando, unindo nucleotídeos ao prime, ó, na fita descontínua, ó. E aí as proteínas ligadoras vão desligando, né, óbvio, para a DNA polimerase ir andando, pronto. De novo, aí a cinta se desliga quando ela encontra, né, um fragmento de Okazaki já, aí ó, a primase construiu. Aí a fita vai formar o dobramento aqui, vem a cinta e a DNA polimerase volta a unir a partir do prime, unir nucleotídeos aí a partir do prime, até encontrar um outro fragmento de Okazaki aqui, ó. Pronto, aí a cinta se desligou. Agora, observe bem, né, que esse processo ele vai acontecendo aí e a polimerase, ela está aí junta nesse complexo. Então, a maquinaria de replicação é uma única maquinaria, com todas as proteínas unidas aí a fita descontínua, né? A fita que vai servir de molde para a fita descontínua, ela se dobra para que esse processo aconteça. Tá? Em cromossomos lineares, a gente está falando aqui de cromossomos de células eucarióticas, as pontas elas tendem a encurtar a cada replicação. Por que, Jaque? Porque, observe, a DNA polimerase ela não consegue colocar nucleotídeo na fita nova do zero. Ela precisa de quê? De uma fita iniciadora. Só que essa fita iniciadora, que é feita pela primase, ela é a base de RNA. Então, esse RNA ele precisa ser retirado. Tá? O que acontece é que, no final, essa figura está mostrando isso, quando chega na pontinha, tá? Quando chega na ponta, a DNA polimerase A1, né? Aquela que vai substituir o RNA por DNA, ela não consegue colocar aqui. Porque a gente só tem aqui, ela tira o oligonucleotídeo, o primer de RNA, só que ela não consegue colocar DNA na ponta 5'. E aí, no próximo ciclo de replicação, esta fita aqui, que é a fita que foi construída de forma descontínua, ela acaba sendo menor. E aí, ao longo do tempo, a tendência seria diminuir o encurtamento, tá?
que isso não aconteça, as telomerases vão replicar a extremidade dos cromossomos. A telomerase é uma enzima que tem em seu interior uma pequena sequência de RNA. E aí eu estou mostrando para vocês já um tipo de RNA que não é RNA envolvido na síntese de proteína. É um RNA que vai estar aí dentro da telomerase e ela vai usar esse RNA de molde para produzir uma fita de DNA nas pontas. E aí a DNA polimerase ela consegue estar colocando nucleotídeos nessa ponta. Então ela vai fazer vai fazer isso aqui várias vezes a telomerase na ponta. Tá? E vai replicar a extremidade do cromossomo agora com essa sequência aí, que é a sequência complementar ao RNA que ela tem. Isso evita que as células diminuam, que o cromossomo diminua de tamanho nas células eucarióticas ao longo das gerações de replicação. Nessa figura aí está mostrando a ponte colorida aí, ó, de amarelo, laranja, a pontinha, né, dos telômeros, né, essa região aí que é aumentada, né, pela ajuda das telomerases. Em humanos, essa sequência aí, gente, é de 6 nucleotídeos, ó, TTAGGG, que é repetido cerca de 100 a 1000 vezes. Tá? Para que isso? Para evitar o encurtamento ao longo dos processos replicativos, ao longo das sucessivas replicações do cromossomo das células eucarióticas. Tá? Por enquanto, né, a aula termina, na verdade, por enquanto, a aula termina por aqui. E a próxima aula a gente vai dar continuidade aqui aos processos de biologia molecular, falando sobre transcrição e tradução. Tchau, tchau.